Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos à live da Redação Nota 1000. Hoje a gente vai listar 15 possíveis temas da redação do Enem de 2024. Eu vou pontuar aqui cada tema e a forma que vocês podem abordar cada um deles na sua redação. O grande primeiro tema que pode cair são o impacto das mudanças climáticas nos direitos básicos da sociedade brasileira. Esse tema ele vem norteado principalmente pela tragédia climática que acometeu o Rio Grande do Sul no início desse ano. Nós vimos como as inundações ali, principalmente na capital Porto Alegre, afetou muito a vida das pessoas. Pessoas perderam moradia, perderam bens materiais, perderam entes queridos. E as pessoas, a população mais vulnerável é a mais atingida, né? Que ela não tem uma reserva financeira para poder recuperar aquilo de imediato, né? Então, como que a gente pode abordar isso, né? O repertório que é o grande coringa da gente, que é a Constituição Federal, ela pode ser abordada logo no início do seu texto. Você pontuando ali quais direitos coletivos e individuais uma mudança, um impacto climático causado como esse do Rio Grande do Sul pode afetar a população. Então a gente pode falar desde das questões materiais, como perder a casa, como perder os patrimônios, ou então a gente pode falar da questão de saúde, como uma tragédia dessa pode trazer doenças, né? Porque vem esgoto, mexe com a população, enfim, como isso afeta os direitos básicos da sociedade brasileira. A segunda questão, e aqui um repertório coringa que muitos de vocês costumam usar, é trazer a Constituição Federal para debater esse tema. Mostrar como os impactos causados por essas mudanças climáticas afetam direitos garantidos pela Constituição. A gente teve pessoas que perderam a moradia, a gente teve pessoas que perderam a vida, né? Tivemos pessoas que perderam empregos. E, principalmente, esse tipo de tragédia afeta muito as populações mais vulneráveis, porque elas têm mais dificuldade para recuperar a propriedade, para recuperar um emprego. Então, a Constituição, ela pode ser um coringa aqui para nortear, para você mostrar como essas mudanças climáticas que causam essas tragédias, como aconteceu no Rio Grande do Sul, afetam diretamente direitos básicos da sociedade, principalmente das populações mais vulneráveis, ok? O segundo grande tema é a importância do censo para a criação de políticas públicas, né? O que é o censo? O censo é aquela pesquisa geralzona que o IBGE ele realiza a cada 10 anos no país. Esse censo ele pega muitos dados tanto gerais quanto individuais de toda a população brasileira, e ele é um trabalho muito importante porque é a partir do censo que a gente consegue identificar desigualdades que, de certo modo, às vezes no dia a dia nós não conseguimos perceber. E a gente tem que lembrar que o censo ele demorou muito para sair, né? Ele era para ter saído em 2020, e então o governo da época ele não bancou, né? Ele não garantiu que ele fosse feito. Ele só foi feito 2 anos depois, em 2022. Então, durante 12 anos, as políticas públicas feitas pelo Estado, em todos os âmbitos, o municipal, o estadual e o federal, ele estava se baseando lá no censo de 2010. Né? E isso gerou alguns problemas, e isso é uma situação que você pode trazer na sua redação, né? Problematizar como o atraso no último censo, ele atrasou a criação e a formulação de políticas públicas, né? Principalmente para as pessoas mais vulneráveis, porque a partir do censo que a gente consegue dividir, de identificar problemas de desigualdade de gênero, de desigualdade de raça, de desigualdade de classe social. E ele é muito importante para isso. Então é a partir dos dados coletados pelo censo que o governo ele vai conseguir guiar as políticas públicas que ele vai criar. Então, a partir desse atraso do último censo de 2020, que acabou virando o censo 22, é o que você pode direcionar a tese da sua redação. Por isso é importante você ter conhecimento, ter repertório, ler e ir atrás das informações, porque é uma situação bem recente. Então, ter o domínio disso é muito importante caso esse tema seja ali um tema surpresa, né? A gente pode ser que o INEP realmente não traga isso, mas
como o INEP costuma, às vezes, trazer um tema que a gente não está acostumado, não está discutindo, esse pode ser, às vezes, um tema coringa ali, e se você já tiver uma base sobre ele, pode te ajudar a escrever sua redação. O terceiro grande tema que pode aparecer na redação do Enem esse ano são os desafios para combater a prática de bullying no ambiente escolar. Isso se deve ao fato de, desse ano, tanto o bullying quanto o cyberbullying terem sido adicionados como crimes na Lei 14.811. E essa é uma forma de você trazer uma nova forma de punição, né, para aqueles que praticam o bullying ou para aquelas autoridades ou pessoas responsáveis que deveriam prevenir o bullying e acabam não fazendo. A lei os crimes foram adicionados nessa lei por causa de uma situação específica que aconteceu numa escola na Praia Grande esse ano. Bom, esse tema é algo que faz, acho que, mais parte do dia a dia de vocês, que vocês conseguem ter um pouco mais de repertório, porque ele abrange diversas formas. Você pode, por exemplo, tanto ir para essa linha da falta de prevenção ao bullying nas escolas, como tanto autoridades das escolas, como coordenadores ou diretores, ou até mesmo pessoas do governo que fazem parte de secretarias de educação, ou até próprio do Ministério da Educação, eles falham em pôr em prática o que a lei demanda para prevenir o bullying. Isso vocês podem abordar de diversas formas, como a falta de cultura da paz nas escolas, ou então a falta de profissionais da saúde mental que podem trabalhar nessa prevenção. Também há uma falha na recuperação, né? Como as vítimas de bullying, elas não recebem um suporte para serem tratadas, para serem recuperadas, e isso acaba trazendo consequências na vida delas, tanto ali na fase da adolescência, quanto na vida adulta posteriormente. E por fim também, essa falta de punição. A entrada do bullying e do cyberbullying nessa lei, ela serve exatamente para você penalizar essas pessoas, né? De você ir pelo âmbito penal para mais uma forma de você tentar que essa violência não aconteça mais. Então, há diversas abordagens a partir do contexto escolar para a gente tratar dos desafios para combater a prática de bullying nas escolas brasileiras. Bom, o quarto grande tema que pode cair na redação do Enem esse ano seria a busca desenfreada por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no Brasil. Bom, o Brasil é um dos países que mais realiza procedimentos estéticos no mundo inteiro. E isso já vem de anos, né? Só que a grande questão é que esses procedimentos estéticos e cirurgias vêm sendo impulsionados pelos influencers digitais. Muitos influencers, a partir de parcerias com marcas ou com clínicas estéticas, ali por forma patrocinadas, por meio de publis, acabam incentivando os seus seguidores a realizar procedimentos estéticos no corpo, a realizar cirurgias. Isso tem sido de forma totalmente banalizada, né? A gente teve nesse ano uma influenciadora que aplicou o pinidifenol, né, em um dos seus seguidores, que infelizmente acabou vindo a óbito, e ela não tinha a licença necessária para aplicar um produto desse, né? Então isso acontece muito no Brasil, pessoas se apropriando ali da estética e manipulando produtos químicos que eles não têm a capacidade, né, de manusear, de aplicar, e isso gera muitas consequências, né? Então aqui é um tema que vocês podem abordar isso de diversas formas. Por esse caso recente do pinodifenol, a partir de você problematizar a entrada de influenciadores digitais e essa parceria deles com clínicas e marcas de forma muito banalizada, de você fazer isso sem ter um conhecimento necessário, a presença de profissionais que não têm autorização para fazer diversos procedimentos que eles oferecem e os órgãos de saúde não permitem que eles façam isso, né? Trabalhar as consequências que vão desde pessoas que vêm a óbito, infelizmente, a você ter, né, desfiguração, alguma estética, você nunca ficar, a questão também de nunca ficar satisfeito
as pessoas sempre estão alterando as partes do corpo e você nunca encontrar essa satisfação pessoal. Enfim, esse é um tema que dá para você abordar de diversas formas e sempre relembrando, pesquisar casos recentes sobre isso, né, para você ter o repertório necessário para nortear a sua redação a partir de um caso, ok? O quinto grande tema seriam os desafios para o combate à dengue no Brasil. Bom, a dengue é um tema que a gente sempre tenta prever que pode ser o tema da redação, e nesse ano, por a gente ter vivido um novo pico, né, de epidemia de dengue no país, pode ser um tema que possa surgir. Bom, a dengue, há muita informação sobre essa doença na internet. Ele é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti a partir da presença de água parada, né? Então, ele é um caso que pode pegar desde a questão ambiental até a questão da saúde, principalmente. Toda vez que a gente tem uma epidemia de uma doença, isso acaba sufocando o Sistema Único de Saúde, né? E traz até prejuízos econômicos para o Estado brasileiro, que tem que arcar muito ali com remédio e com um tratamento de uma doença que pode ser prevenida, né? Que a gente pode diminuir o contato dela. Então, aqui, por exemplo, a Constituição Federal de 1988 pode ser, de novo, um repertório coringa para você nortear a partir do momento em que a proliferação da doença fere o direito à saúde do brasileiro, de você responsabilizar o governo do estado por não prevenir, por não fiscalizar as regiões de transmissão da doença, de você poder abordar a questão econômica, de quanto a gente gasta no tratamento da doença, que poderia ser evitado com essa questão da prevenção. Então, assim, é um tema que você pode abordar por diversos eixos e é importante ter conhecimento sobre ele, ter repertório na hora na hora de fazer a redação, porque pode ser um tema que pode surgir também. Bom, o nosso sexto grande tema que pode cair é a importância da regulamentação da inteligência artificial aqui no Brasil. Bom, a gente sabe, a IA é um dos grandes temas que a gente tem discutido socialmente nos últimos anos. A falta de regulamentação dela permite que as diversas IAs que existem sejam usados de maneira desregrada, né? Então a gente tem, por exemplo, a criação de imagens que substituem artistas, né? A gente tem agora IAs que podem, por exemplo, criar legendas para filmes. A gente também tem IAs que podem ser utilizadas para a prática de crimes, né? Como, por exemplo, criação de vídeos em fotos de pessoas públicas de um momento que não aconteceu, de querer incriminar essa pessoa, ou então de querer trazer um desprestígio social para ela. A falta de regulamentação permite que a IA seja utilizada dessa maneira totalmente desregrada. E essa falta de regra pode trazer, por exemplo, a criação de crimes. Um grande repertório aqui é o Marco Civil da Internet de 2014, que, por exemplo, permite a proteção da privacidade online das pessoas, né? E a partir do momento que a inteligência artificial ela é utilizada para ferir essa privacidade que a gente tem, ela se torna um problema. Então, a grande questão aqui vai gerar em torno dessa falta de regulamentação, a importância de como que você poderia abordar na sua redação, né? Explicar por que é importante regulamentar e quais são os problemas causados pela essa falta de regulamentação, abordando essas questões aqui que eu acabei trazendo para vocês. Inteligência artificial é um tema muito importante de ter conhecimento, de ter repertório. As chances de cair são grandes, tá? Porque é um tema que está em evidência, principalmente depois da grande ascensão do ChatGPT nesses últimos anos. Então, ler sobre, pesquisar sobre, enfim, é um tema muito importante de saber. Bom, nosso sétimo grande tema é o sistema carcerário brasileiro, né? Bom, o sistema carcerário brasileiro, ele enfrenta problemas há décadas no país, que gira principalmente em torno da superpopulação carcerária, né? Ou seja, os presídios eles acomodam uma população a mais do que ele devia, né? E essa superpopulação acaba gerando
diversas consequências, né? Por exemplo, questões de saúde, as mulheres principalmente, você vê que o problema, a pobreza menstrual é um problema que afeta as carcerárias que não têm acesso à sua higiene íntima. Outra grande questão que muitas vezes a gente não aborda é a gente fazer uma prevenção, né? Ou seja, a gente ter políticas públicas que busquem evitar esse sobrecarregamento do sistema carcerário, né? Mais recentemente, a descriminalização da posse da cannabis, popularmente conhecido como maconha, onde o usuário que for preso, né, com uma quantidade específica, ele não será mais preso. E isso é uma medida para a gente tentar evitar que haja essa superpopulação, né? Uma outra questão também envolve a ressocialização, né? Ressocialização de presos, ela existe, é uma lei, só que na prática isso é muito mal feito, né? O que a gente vê, um problema cíclico no Brasil, é que muitas vezes quando o preso ele é solto, ele acaba sendo reincidente e acaba voltando para a prisão, né? Preso de novo, o que mostra uma falha na ressocialização. E a ressocialização é uma responsabilidade do Estado, do poder público. E aqui então, aqui você tem uma nova linha, né? Que você pode responsabilizar o próprio governo por esses dois problemas, por esses tantos problemas, né? A superpopulação, as consequências que envolvem essa superpopulação, a prevenção para prevenir que mais pessoas sejam presas e também as falhas na ressocialização, de a gente conseguir integrar de novo aquele preso na sociedade para que ele não volte a cometer crime de novo, né, para que ele não volte a ser preso, ok? Nosso oitavo possível tema do Enem desse ano é a depressão na população idosa no Brasil, né? Esse é um problema que veio exatamente pelo censo de 2022, que mostrou como a população brasileira idosa está aumentando, tende a aumentar nos próximos anos, e o índice de depressão ali nessa faixa etária da população tem sido um problema explícito, né? Isso o que você pode abordar na sua redação, né? As causas dessa depressão, né? Por que a população idosa tem sofrido mais com doenças mentais, principalmente com a depressão? Tem várias questões. O abandono familiar, por exemplo, né? As famílias não assumem as responsabilidades ali de cuidar, de tratar, de ter o idoso na sua vivência. Muitos idosos são abandonados pela família, às vezes na própria casa, ou então nos lares, né, de idosos, e você ali na solidão, se sentindo sozinho, abandonado por aqueles que você ama, que deveriam te cuidar, é um dos problemas, né? Outra coisa é você ser abandonado pela própria sociedade, né? Às vezes o idoso ali aposentado, ele não trabalha mais, ele às vezes não tem uma ação social para participar, promovida pelo próprio Estado para você integrar, né, para deixar essa população socialmente ativa, e às vezes você ali, às vezes abandonado pela família, abandonado pela sociedade, abandonado pelo Estado, isso afeta, né, a população idosa. E às vezes também outra questão do Estado pode ser a própria questão da saúde, né, de você não ter profissionais especializados em lidar com essa população idosa. Quando a gente não tem um profissional especializado para tratar com ele, isso também gera problemas, porque o idoso não vai saber identificar o que ele está passando, não vai saber identificar como se medicar, como se cuidar. Então isso acaba gerando novos problemas. Depressão é um tema muito em vigor, né? É importante que você tenha conhecimentos sobre a doença de maneira geral, mas também principalmente direcionado para a população idosa. Nosso nono grande tema possível cair na redação desse ano é obesidade no Brasil, uma questão muito debatida nesses últimos anos, né? A obesidade, a grande abordagem que você pode fazer na sua redação é a questão da saúde, né? Mostrar como a obesidade ela é muitas vezes causada pelos maus hábitos alimentares ou físicos da população brasileira, as suas consequências, como ela pode trazer problemas cardiovasculares na população. Uma outra questão é a falta de conhecimento, porque muitas vezes a obesidade
ela não é só causada por maus hábitos alimentares ou a falta de exercícios físicos, né? Ela tem diversas causas que podem envolver a genética e o corpo da pessoa, e a população geralmente não tem conhecimento, né? E isso acaba trazendo consequências sociais, que é o preconceito, né? E aqui a gente traz aquele termo muito utilizado ultimamente, que é a gordofobia, que ela está intimamente ligada à questão da obesidade. Uma outra coisa também são as questões econômicas, né, que a obesidade pode trazer, principalmente, por exemplo, no tratamento ou em cirurgias para o Sistema Único de Saúde. O governo também é uma questão que pode abordar pela falta de conscientização ou pela falta de disseminação de conhecimento sobre essa doença, né? Então, aqui são essas diversas formas, e aqui sempre é importante lembrar, sempre busque repertórios, tenha conhecimento sobre o tema para você não ser pego desprevenido na redação. Bom, nosso 10º grande possível tema seria os desafios para a universalização da alfabetização de jovens e adultos no Brasil. E aqui é um tema que ficou em evidência também, principalmente por causa do censo de 2022, que mostrou que mais de 10 milhões de brasileiros acima dos 15 anos, eles não são alfabetizados, né? A falta de alfabetização, ou então ali o analfabetismo funcional, são problemas, né, que sempre giram em torno dessa questão social. A gente sabe o índice, como é que a gente pode abordar, né? O índice de evasão escolar, por exemplo, no ensino médio no Brasil, ele ainda é muito alto, né? Muitos jovens, principalmente de baixa renda, saem dos estudos para poder trabalhar mais cedo, né? Para se autossustentar ou ajudar em casa, né? A gente tem que lembrar que a partir dos 16 anos você já pode trabalhar com carteira assinada no país. E quando você vai viver em sociedade com a alfabetização ainda não desenvolvida, né? Isso traz diversas consequências, né? De você não conseguir interpretar criticamente, não saber ler, você não entender o que você está lendo, né? Ou não fazer, às vezes, operações matemáticas mais simples. E a gente acaba entrando naquele universo da alfabetização de jovens e adultos, que ainda apresenta muitos problemas no país, né? E aqui, mais uma vez, como você pode abordar essa questão, né? Aquele Coringa, sempre aquele repertório Coringa, a Constituição de 88, mostrar como os desafios em torno da alfabetização de jovens e adultos ferem diretamente o direito à educação, garantido pela Constituição, e até mesmo a questão do Estado, né, que eles têm que ser responsáveis por identificar, né, a partir do censo, é importante que ele identifique esse problema e crie políticas públicas para você alfabetizar esses jovens e adultos, né, que tiveram problemas na sua formação educacional, né? A questão social também é importante, como eu já falei, a evasão escolar, jovens que abandonam a escola para poder trabalhar mais cedo, né? A desigualdade social, a gente ter muitas famílias nas classes mais baixas que fazem com que esses jovens acabem abandonando seus estudos de maneira muito cedo. Então, a realidade social do país, a partir da sua classe social, também se torna um desafio para universalizar a alfabetização dessa faixa etária da população, ok? Bom, o 11º possível tema são os desafios para a educação pública inclusiva no Brasil, né? Educação pública inclusiva é quando a escola ela se adapta às necessidades educacionais específicas da criança, do adolescente e do cidadão em geral, né? Isso envolve principalmente as pessoas com deficiência, né? Tanto uma deficiência física ou uma deficiência intelectual. Bom, o que a gente vê como a gente pode abordar, né, esse tema da redação. A gente pode, por exemplo, desde a questão de infraestrutura, as escolas não têm o mínimo de preparo, né, como rampas, como elevadores, como materiais didáticos preparados para cada tipo de necessidade específica do aluno, né? Isso envolve também a questão humana, de a gente não ter, por exemplo, profissionais da educação que sejam capacitados para atender esses alunos na sua formação escolar, né? Isso também parte também
uma questão do governo, já que educação pública é responsabilidade, principalmente dos governos municipais e estaduais, e aqui é uma questão importante, né? Nós temos muitas escolas públicas, municipais e estaduais, e sempre direcionar essa responsabilidade para esses governos também é uma questão muito importante quando a gente não tem o preparo dessas escolas, né? Quando a gente não tem uma educação pública inclusiva, isso gera diversas consequências, como a exclusão, né, dessas pessoas com deficiência, isso afeta o futuro delas, porque quando você não tem uma formação educacional adequada, isso vai te afetar a sua vida financeira, a sua vida profissional, no futuro, né? A gente não tem a inclusão também, né, que é o quê? A gente fazer todos os âmbitos da sociedade conviverem junto, né? A gente ter a criação de um coletivo inclusivo, né? E a educação pública ela é muito importante para isso. E quando a gente não tem, você gera outros problemas como preconceito, por exemplo, discriminação, né? Então, esses desafios, eles são muitos, e como eu sempre falo, é muito importante ter repertório, sempre ir atrás de informação sobre o tema para não ser pego desprevenido no dia, ok? Bom, o 12º tema possível seria o uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças, né? A gente sabe, é uma questão social contemporânea, como o uso de telas pelas crianças tem aumentado, né? Bom, o combate a esse uso indiscriminado você pode abordar de diversas formas, porque esse uso indiscriminado ele gera diversas consequências, né? Isso pode gerar, por exemplo, uma rotina sedentária da criança. Essa criança pode ter problemas de sono, essa criança pode ter problemas de aprendizagem, essa criança pode ter problemas de autoestima, essa criança pode ter problemas de socialização. Então, assim, as consequências a partir desse uso indiscriminado de telas, das tecnologias digitais, ele é muito extenso, né? Muito extenso. E aqui um grande repertório coringa que pode ser utilizado principalmente é o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que esses tipos de problemas, por exemplo, é de responsabilidade da sociedade, dos pais, né, da família e do Estado, prevenir, né, evitar que isso aconteça. Então, a partir desse documento legal, né, e aqui é sempre importante, o ECA ele é um documento legal, tá? Ele não é um órgão governamental, mas a partir desse documento legal, você pode ali abordar como os direitos das crianças são desrespeitados e direcionar a crítica aos responsáveis, como o próprio governo ou os pais das crianças que estão ali nesse dia a dia, né? Então, é um tema que é possível cair, né? A tecnologia está sempre em evidência, então, por ter diversas consequências desse uso, é muito importante que vocês tenham conhecimento, né? Saibam quais os repertórios necessários para caso esse tema cair, você ali já está preparado para saber o que abordar, ok? O 13º tema que pode cair é os impactos do consumo de ultraprocessados na saúde dos brasileiros, né? Os alimentos ultraprocessados, né, que são fabricados, aqueles muitas vezes congelados, encontrados nos supermercados, né? Bom, o consumo desenfreado ali, excessivo de ultraprocessados, ele é um problema muito recente no Brasil. Ele tem contribuído, por exemplo, para o aumento de hipertensão, para o desenvolvimento de diabetes, né? Então, como você pode abordar caso esse tema caia? Bom, primeiro a questão da saúde exatamente, né? Mostrar como o consumo deles, de maneira rotineira, né, no dia a dia da sociedade, ele pode afetar ali a saúde, e a gente tem visto impactos, né? Muitos cidadãos entre 30 e 69 anos têm vindo a óbito por consequência do alimento, do consumo de ultraprocessados, né? Outra questão que a gente pode envolver é a própria questão social, né? Hoje a rotina das pessoas é muito rápida, né? As pessoas trabalham, estudam, estão naquela rapidez, às vezes não tem tempo, né, de preparar a alimentação de casa, de ir para um lugar, porque comida também é muito custoso, né? Hoje o acesso é muito caro, então acabam optando pelos processados, né? Seja aqueles que compram no supermercado
ou aqueles vendidos por alguma rede de restaurante. Então, a rotina dos brasileiros acabam levando muitos deles a consumir os ultraprocessados. Uma outra questão também, a falta de informação, né? Muitas pessoas não têm informação dos problemas de médio e longo prazo quando você consome muito esses ultraprocessados. Outra questão também que pode envolver são as próprias marcas, né? Os próprios fabricantes desses alimentos que utilizam ali, principalmente das suas propagandas midiáticas, para convencer, né, este consumo. Um outro grande eixo que pode ser abordado aqui é o próprio acesso à alimentação, né? A gente sabe, o acesso à alimentação, principalmente de alimentos saudáveis, é uma questão que é reflexo da desigualdade social do país. Então, é por isso que às vezes muitos cidadãos brasileiros acabam optando pelo consumo de ultraprocessados, ok? Bom, 14º tema que pode cair é o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes na sociedade brasileira. Bom, o crime sexual contra menores de idade, ele é um problema evidente no país, ele tem crescido principalmente em relação a meninas, né? Meninas, crianças e adolescentes. E aqui a grande abordagem que a gente pode ter, né? A gente vê que os dados mostram que muitas vezes quem comete essa violência são pessoas próximas dessas crianças e adolescentes, né? Que faz parte ali do dia a dia dela, ou até às vezes parte do seu ciclo familiar, né? Meninas principalmente são violentadas por pais, padrastos, avós, irmãos. Então aqui a gente tem uma questão social envolvida, né? Como que a gente pode abordar isso, né? Bom, aqui o grande repertório coringa, quando a gente fala de crianças e adolescentes sempre, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê diversos ali artigos para prevenir, proteger essas crianças desses possíveis abusos, né? Isso são de responsabilidade ali do Estado, da família, e aqui a gente tem dois grandes eixos para ser abordado, né? É muito comum que muitas famílias sejam condizentes com a violência, sabem que a violência acontece e não denunciam, tem medo da exposição, tem medo de sofrer algum tipo de violência, e isso se torna um problema banalizado dentro da própria estrutura familiar, né? Outra questão é o próprio Estado, né? Que deveria prevenir esse tipo de questão, mas a gente sabe que, por exemplo, não há profissionais em quantidade que possam, né, trabalhar nesse tipo de prevenção, de identificação, né? Mais recentemente a gente tem aquela PL do aborto que quer impedir, né, hoje a gente sabe, né, o aborto no Brasil é liberado em 3 casos, um deles é o estupro. E essa PL do aborto pode fazer com que crianças violentadas, principalmente as meninas, caso elas acabam, né, tendo uma gravidez gerada dessa violência, elas possam ser ali obrigadas, né, a ter esta criança. E ali é outra questão que vocês podem estar problematizando esse tipo de lei que acaba ali, né, afetando um direito individual, né, deste menor violentado, ok? Bom, o 15º tema são as crescentes estatísticas de ISTS em jovens brasileiros, né, as infecções sexualmente transmissíveis. A última pesquisa nacional de saúde mostrou, de 2019, que há 1 milhão de brasileiros entre 15 e 29 anos que já se infectaram com alguma IST, né? Bom, aqui a gente tem uma questão que envolve, por exemplo, a questão da saúde, né? Podendo abordar, por exemplo, as consequências que essas infecções sexualmente transmissíveis podem causar nos jovens brasileiros, abordando principalmente, por exemplo, a AIDS, né? O vírus HIV. Uma outra questão que a gente pode abordar aqui são as causas, né? Aquelas ações que podem prevenir essa infecção e acaba não acontecendo, né? No âmbito da educação, por exemplo, aqui um grande conceito que vocês podem estar abordando é a educação sexual, né? Uma educação importante para trazer informações para que esses jovens saibam como prevenir, né? Saber o que é uma IST
e que tipos de medidas, de ações, né, como o uso de preservativos, eles podem ter para evitar esse tipo de infecção, né? Uma outra questão, por exemplo, são as pessoas que não frequentam, né, a escola, e têm dificuldade de acesso a essa informação, né? Então aí já seria, por exemplo, responsabilidade dos órgãos públicos de saúde terem estratégias, políticas públicas para levar a informação a essas pessoas que não tiveram o acesso dentro da escola, né? Uma outra questão também que a gente pode estar abordando é como alguns pensamentos conservadores acabam sendo contra, né, esse tipo de educação e que de uma certa forma acaba contribuindo para que essas estatísticas cresçam. Uma outra questão também é como a maior presença de pessoas infectadas com doenças transmissíveis acabam superpopulando, né, o sistema de saúde, e ali o tratamento, o uso de remédios acaba aumentando os custos, né? Aqui sempre uma estratégia muito boa de usar no texto é que a prevenção do problema, ele sempre vai evitar problemas econômicos e sociais futuramente, né? Então esse é um tipo de tema que esse tipo de estratégia argumentativa a gente pode estar abordando, ok? Bom, galera, é isso. Esses foram os grandes 15 possíveis temas que a gente prevê que o INEP pode estar abordando, ok? Você sempre essa live vai ficar disponível para quem quiser voltar, a gente sempre fala, né? Sempre leiam, sempre se mantenham antenados com os temas, tenham repertórios, é muito importante não ser pego desprevenido na hora da redação. A gente sabe, né? Pode ser tanto aquele tema que a gente tá na discussão social, ou então pode ser aquele lá que ninguém imaginava que ia cair. Então aqui a gente tentou abordar os diversos eixos possíveis, dar dicas de como abordar, de qual repertório utilizar para nortear, ok? Ficamos por aqui, muito obrigado.